Hora da Aventura tem muita coisa estranha. É um desenho construído em cima do absurdo, onde vampiros, magos e criaturas interdimensionais aparecem e somem sem muita explicação. A gente aceitou isso faz tempo, mas tem um episódio que é diferente da maioria, não pelo que acontece, mas porque ele deixa muitas coisas em aberto. O episódio se chama Ninguém Te Ouvindo, e ele tem uma criatura que até hoje não faz sentido nenhum. Assim como comentei sobre o episódio das Meninas de Olhos Vazios, que caso você não tenha visto, te deixo aqui a recomendação, essa criatura em forma de alce, cervo, enfim, sei lá o que seria isso, aparece e some do absoluto nada e o desenho não explica nem o que ele é. O episódio começa com um alce causando caos no Reino Doce. Isso já soa um pouco estranho, mas dentro do universo de Hora da Aventura, um alce rebelde até que é quase normal. O Finn e o Jake chegam para tentar capturar ele. Só que reparem que o que o alce faz é muito estranho. Ele está lambendo o povo doce. Seria porque eles são de açúcar e o alce gosta de açúcar? Bom, não sei, mas vamos seguindo. Só que é aí que as coisas começam a ficar muito estranhas. O Jake leva um coice e é arremessado pro chão, batendo a cabeça e desmaiando. Só que o Finn, meu amigo, o Finn sofre nas mãos, ou melhor, nos cascos, desse alce. Esse bicho literalmente quebra as pernas do Finn como se fossem palitos, e se não bastasse isso, arremessa ele na parede, fazendo ele perder a consciência também. E do nada, o Finn acorda no hospital completamente vazio. O que aconteceu? Cadê o alce? Chamando o Dr. Sorvete! Sorvete pra minha boca! Aqui o episódio já tá mais sinistro do que o normal, porque do nada tem uma transição dessa, bem seca. Você nem vê o que aconteceu entre o impacto e o hospital. Você não sabe quanto tempo passou, e quando o Finn chama por ajuda, ninguém responde. Isso dá uma sensação de começo de The Walking Dead, onde o protagonista acorda no hospital vazio e basicamente não existe mais humanidade. Mas bom, o Finn sai do hospital numa cadeira de rodas, com as duas pernas engessadas, e encontra o Reino Doce completamente deserto. As ruas vazias, um silêncio total naquele reino. E aí que ele encontra o Jake, mas o Jake tá agindo muito estranho. O Jake tá remexendo no lixo, delirando sobre uma festa surpresa que vai acontecer a qualquer momento. E aí, Jake? Todo mundo sumiu. Você percebeu? Percebi. É meio esquisito. Relaxa. Ai! Estão se escondendo. De quê? De mim! Que? É meu aniversário, meu camarada. A Lady Iris organizou uma festa surpresa pra mim. E com o passar do tempo ali no episódio, descobrimos que ele tá esperando há 6 meses essa festa. Eu tô paciente. Eu esperei o dia todo, Jake. Bom, eu estou esperando há 6 meses. 6 meses. 6 meses. 6 meses. E o Finn não tem memória nenhuma desses 6 meses. Esse é o primeiro momento em que você para e pensa, espera, quanto tempo passou de verdade? Será que foram 6 meses mesmo? Ou até isso tá confuso na cabeça do Jake? E o Jake tá com um curativo na cabeça, e ele fica tocando nele ao longo do episódio, como se algo estivesse doendo ali. Só que ele tá machucado há 6 meses? E comparando com a queda que ele teve versus o impacto que o Finn levou, existe uma diferença clara aí. O Jake foi derrubado, enquanto o Finn foi jogado contra uma parede com força total, e tendo suas pernas quebradas. Então por que o Jake tá mais afetado? Bom, eu tenho uma teoria sobre esse episódio. O Finn não tá acordado, ele tá em coma ainda. E tudo o que tá acontecendo é o que a mente dele construiu enquanto o corpo estava inconsciente no hospital. Dentro dessa lógica, o Jake não seria o Jake de verdade, mas sim uma representação da infância do Finn, aquela parte que não quer crescer, que tá esperando algo mágico aparecer, como uma festa que o Jake estava citando. E quando o Finn questiona o Jake sobre o Reino Doce vazio, o Jake reage com uma agressividade, grita com ele e até prende ele, exigindo que ele não estrague a surpresa. Jake! Hã? Eu tô começando a duvidar da sua teoria da festa surpresa. Shhh, não fala tão alto. Podem te ouvir. E se estiverem em perigo? E se aconteceu alguma coisa? A gente devia dar uma procurada. Não! Vai estragar minha festa surpresa. Ai! É uma reação violenta para uma pergunta bem simples, mas enfim, é só uma teoria minha. Voltando pro episódio, o Finn ouve sussurros vindo do esgoto e vai até lá. E lá ele encontra o povo doce preso, enfraquecido, mal conseguindo falar. Eles estão presos numa espécie de gosma marrom. E de início, ele pensa que foi o Jake que fez isso, já que ele tá claramente fora de si, e vai tirar satisfação com ele. Inclusive, ele dá uns tapas nele, o que faz o Jake voltar à realidade. Nessa hora, o mordomo Menta fala que não foi o Jake que fez isso com o povo doce, mas sim o alce.
E meus amigos, nessa hora temos a cena mais bizarra e perturbadora desse episódio. Uma cena que com certeza tá na mente de muitos que assistiram isso lá na infância. Alce louco! O Alce se levanta lentamente e fica sobre as duas patas. Então, ele levanta as patas dianteiras e remove os seus cascos, como se fosse uma espécie de luva, mostrando mãos humanas. E cara, que bizarro. Mas é aqui que as perguntas começam de verdade. O que é esse Alce? Ele não é uma criatura do universo de Hora de Aventura que foi apresentada antes. Ele não tem nome, não tem origem e não tem nenhuma motivação clara além de sequestrar o povo doce. E por que ele precisa de açúcar? E por que ele é um Alce? Será que ele é uma criatura que tomou forma de um Alce? E por que só as mãos dele são humanas e o resto todo é animal? E a pergunta mais perturbadora de todas: por que nunca mais vimos essa criatura? Hora de Aventura tem personagens que aparecem uma vez e voltam algumas temporadas depois. Mas o Alce desse episódio simplesmente desaparece. Eles jogam ele no esgoto quase como se estivessem dando descarga nele. Uma criatura com mãos humanas escondidas nos cascos, que sequestrou um reino inteiro, inclusive a princesa Jujuba, que quebrou as pernas do nosso protagonista e aparentemente deixou ele em coma por 6 meses. O máximo de resolução que temos é que ele recebeu uma descarga de banheiro logo depois de uns tijolos caírem na cabeça dele. Cara, é muito estranho. E eu realmente fico surpreso de como Hora de Aventura consegue fugir um pouco da lore para nos apresentar um episódio marcante e depois voltar pra lore como se nada tivesse acontecido. Episódios como esse e o Meninas de Olhos Vazios são o que ficam na nossa cabeça, justamente por deixarem esse sentimento de que faltou uma explicação. E eu acho isso sensacional. Episódios como esse envelhecem como vinho, na minha opinião. Eu reassisti hoje, depois de adulto, e eu acho simplesmente poético. Eu só não senti tanto medo quanto eu senti quando era criança, mas o episódio em si continua muito bom. Mas enfim, eu realmente gosto de Hora de Aventura. E se você quer que eu traga um vídeo específico de Hora de Aventura, comenta aí. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui, e tchau.